Uma boa tarde a todos. Esse é o nosso seminário Materiais da Natureza sobre o petróleo. O petróleo ele é refinado a partir de um processo chamado de destilação fracionada. O que é esse processo? Ele é um processo em que o petróleo é aquecido a uma certa temperatura, entra em ebulição, se transforma em vapor e entra nas colunas de destilação. E como cada cadeia de hidrocarboneto tem um ponto de ebulição diferente e se condensa em um ponto da coluna, é possível separá-las. Existem também algumas refinarias mais modernas que utilizam o processamento químico para quebrar as grandes cadeias de hidrocarboneto em outras cadeias menores. Assim é possível transformar diesel em gasolina, por exemplo. E a partir desses processos de refinamento que saem os derivados do petróleo, a matéria-prima para se fazer os derivados do petróleo. Daí aqui nós temos algumas imagens referentes às refinarias de petróleo, onde ocorre o processo de refinamento. Bom, eu vou estar falando agora sobre os produtos obtidos a partir desse processo de refinamento do petróleo. Bom, são muitos produtos, porém eu só vou listar os mais populares, os que a gente mais vê no nosso dia a dia. E eu vou começar pelo lubrificante. O lubrificante a gente usa muito, pelo menos em automóveis e também em adversidades do dia a dia. Os lubrificantes vêm de características paraníficas, naftênicas e mistos, todas do processo de refinamento. Também falar sobre a água ras, que é um líquido extremamente inflamável. E apesar de ele demorar a atingir seu ponto de inflamação, que é em 45 graus, o que determina esse perigo que ela tem, ao contrário do querosene que inflama muito rápido, é que ela começa a inflamar o próprio ar, liberando vapores que formam uma mistura muito perigosa. Também falar sobre o diesel, que é também um combustível de automóveis geralmente mais grandes, como embarcações também, até aviões, os aviões mais antigos. A gasolina, que já falando de combustível, imagino que deva ser o mais popular. É um item essencial na nossa vida, utilizada pela maioria, diria que é a maioria mesmo dos carros, motos, barcos, alguns, máquinas também. Também tem um gás GLP, o famigerado gás liquefeito de petróleo, que também vem da refinadora, que é o gás liberado. Esse gás é captado, armazenado e disponibilizado para compra. Ele é muito popular por ser o gás de cozinha, utilizado também em carros para locomoção. E por último, falando daquele que eu já citei lá no começo, o querosene. Um líquido altamente inflamável, só que diferente da água ras, ele queima muito rápido. Ele não inflama o ar, e sim inflama a si mesmo. Então ele queima muito rápido. Ele é muito utilizado em comércios, ele é muito vendido em comércios por ser um combustível de lampião, que já não é tão presente hoje em dia, mas ainda assim foi muito útil. O que são frações leves e pesadas do petróleo? O petróleo pode ser classificado por leve, médio ou pesado, por meio do grau de densidade API. É uma escala arbitrária que mede a densidade dos líquidos derivados de petróleo, que foi criada pelo American Petroleum Institute. Petróleo leve, acima de 30 graus API. Petróleo médio, de 21 a 30 graus API. Petróleo pesado, abaixo de 21 graus API. O petróleo leve contém maior fração de produtos leves, como gás natural, naftas e óleo diesel. Petróleo pesado possui maior quantidade de compostos pesados, como óleos combustíveis e asfalto. Impactos na natureza. A maioria das plataformas de extração de petróleo ficam localizadas em alto mar, e caso aconteça algum vazamento, os impactos podem ser bem graves. Quando ocorre um derramamento de petróleo, ele rapidamente se espalha pelo mar, contaminando toda a água, e isso ameaça a vida de plantas e animais marinhos. Os planctônios, que são grupos de organismos aquáticos, são a primeira espécie a ser afetada, e como eles servem de alimentos para muitos peixes, esses animais acabam sendo envenenados e morrendo também, e isso se estende por toda a cadeia alimentar.
O petróleo solta composições tóxicas que entram no tecido dos peixes e outras espécies, o que causa distúrbios reprodutivos e cerebrais. Também prejudica as aves. O petróleo se acumula em suas pernas, assim elas não conseguem nadar e morrem afogadas. O vazamento também prejudica a população ali por perto, pois ela pode causar problemas graves para a saúde das pessoas. A limpeza das áreas que são atingidas pelo petróleo. Barreiras de contenção. Elas buscam impedir que o petróleo se espalhe por mais áreas. Skimmer. Garante a retirada do petróleo da água por meio de um dispositivo captador e um sistema que garante o bombeamento do óleo para um local de armazenamento. Dispersantes químicos. São produtos químicos que são utilizados com o objetivo de remover o óleo da superfície da água. Biorremediação. Ela se baseia na degradação do petróleo por meio de um estímulo de atividades de micro-organismos que são capazes de metabolizar os constituintes do petróleo. Em alguns casos, esses micro-organismos já estão presentes no local, em outros é necessário inseri-los no meio. Remoção manual é feita em ambientes costeiros, sendo utilizados objetos como os pás, latas, carrinhos de mão, entre outros. E a remoção mecânica, que também é realizada em ambientes costeiros, só que a retirada do óleo ocorre por meio de veículos e máquinas. Gasolina, combustível usado em carros e motos. Querosene, combustível usado em aviões. Nafta, matéria-prima usada para a produção de plásticos. Óleo diesel, combustível usado em caminhões. Óleo lubrificante, usado para lubrificar motores. Massa asfáltica, usada para a pavimentação de ruas. Betume, usada para impermeabilização. Parafina, usada para a fabricação de velas. Gás liquefeito de petróleo, usado como combustível de fogão. Aqui nós temos umas imagens referentes dos produtos que se obtêm a partir das frações de petróleo. Bom, esse foi o nosso seminário. Esperamos que tenhamos sido claros e cognitivos, que vocês tenham entendido. E obrigado pela atenção. E aqui temos as referências do que nós utilizamos para a composição da apresentação e das pesquisas. E as referências e os links também vão estar na descrição do vídeo para facilitar. E é isso, muito obrigado.